Boa noite, caros colegas do curso de Direito Internacional da Universidade Salgado de Oliveira, na pessoa do professor Paulo Henrique. Nosso trabalho se trata em relação à Convenção de Budapeste sobre os crimes cibernéticos. A Convenção de Budapeste foi adotada em 23 de novembro de 2001, celebrada em Budapeste, na Hungria. O Brasil não participou das negociações, tornando-se signatário através do Decreto Legislativo de 255 de 2021, tendo como relator o senador Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul. O projeto do decreto foi aprovado aos 15 dias de dezembro de 2021. Caberá aos legisladores e à sociedade civil organizada promover uma ampla rediscussão da legislação penal e processual penal no que concerne aos cibercrimes, tomando o texto convencional como guia. Assim, deve-se buscar a garantia de que o ordenamento jurídico brasileiro possa se adequar aos padrões internacionais que o Estado aderiu. O objetivo da Convenção é a tipificação de crimes cibernéticos, próprios e impróprios, estabelecendo as regras claras e coordenadas entre os Estados para lidar com a luta contra a cibercriminalidade, ou seja, aqueles que possuem como objeto de tutela os bens informáticos, assim como os crimes contra os bens jurídicos diversos cometidos por meio desse sistema informático. A Convenção, entre outras questões, bem como criminalização de condutas, normas para investigação, produção de provas eletrônicas e meio de cooperação internacional, como extradição e assistência jurídica mútua. Dentre as condutas cuja tipificação é recomendada pela Convenção, as que mais impactam a atividade empresarial são: 1. Violação à confidencialidade, integridade e disponibilidade de dados e sistemas informáticos, incluindo acesso, interceptações, interferência e utilização sempre de forma ilícita. 2. Falsidade informática e estelionato eletrônico. 3. Violações de direitos de autoridades e conexos. No Brasil, a legislação é fragmentada, não existindo um diploma único que tipifique os delitos cometidos no ciberespaço ou por ele meio dele. Todavia, a Convenção é ainda mais abrangente, exemplificando o sistema informático nela adotado. É um conceito mais amplo que dispositivo informático, por aqui adotado, coibindo não apenas a imposição ou dispositivo informático, mas sistemas que realizem tratamento de dados. Ainda a legislação brasileira notifica a interceptação ilícita de dados e a interferência em sistemas informáticos que, por ocasião de adesão a essa convenção, devem ser considerados. São duas as modalidades praticadas de crimes cibernéticos, as próprias e impróprias. Na primeira, a violação dos dados, informações dos sistemas propriamente ditos, abrangendo desde a alteração e a destruição de dados, até o acesso não autorizado desses TRs. A segunda ocorre quando a informática é instrumento para a execução de crimes, como a fraude eletrônica. Dentre as condutas cuja tipificação é recomendada pela Convenção, as que mais tipificam a atividade empresarial são: 1. Violações à confidencialidade, integridade e disponibilidade de dados e sistemas informáticos, incluindo acesso, interceptações, interferências e utilização sempre de forma ilícita. 2. Falsidade informática e estelionato eletrônico. 3. Violações de direitos de autoridades e conexos. A Convenção de Budapeste tem como objetivo facilitar a cooperação internacional para combater o cibercrime, elaborado pelo Comitê Europeu para os Problemas Criminais. Com o apoio de uma comissão de especialistas, o documento lista os principais crimes cometidos por meio da rede mundial de computadores e foi o primeiro tratado internacional sobre crimes cibernéticos. A convenção já foi assinada por mais de 60 países e é utilizada por meio de 160 como orientação para legislações locais. Entre as questões tratadas na convenção estão a criminalização de condutas, normas para investigação e produção de provas eletrônicas e meio de cooperação internacional. A Convenção não indica as penas para as práticas de crime nelas descritos. Estabelece em seu artigo 13º sanções e medidas que: 1. Cada parte adaptará as medidas legislativas e outras que se revelem necessárias para assegurar que as informações
infrações penais verificadas em aplicação dos artigos 2º e 11º, sejam passíveis de sanções eficazes, proporcionais e dissuasivas, incluindo penas privativas de liberdade. 2. Cada parte assegurará que as pessoas coletivas consideradas responsáveis nos termos do artigo 12 fiquem sujeitas a aplicações de sanções ou medidas penais ou não penais eficazes, proporcionais e dissuasivas, incluindo sanções pecuniárias. A Convenção tem como objetivo facilitar a cooperação internacional para combater o crime cibernético, elaborado pelo Comitê Europeu para os Problemas Criminais com o apoio de uma comissão de especialistas. O documento lista os principais crimes cometidos por meio de rede mundial de computadores e foi o primeiro tratado sobre crimes cibernéticos. A convenção já foi assinada por mais de 60 países e é utilizada por outros cerca de 160 com orientação para a legislação locais. Entre as questões tratadas para a convenção estão a criminalização e a conduta de normas para investigação e produção de provas eletrônicas e meio de cooperação internacional.